Chegamos então aí ao final do livro de Atos. Hoje o capítulo 28 de Atos. Com ele nós encerramos também a nossa exposição deste livro, com o qual nós aprendemos muito sobre o que é ser igreja de Cristo, né? Como é que nós devemos nos comportar como igreja do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo tempo, ó Deus, de estudo neste livro ao longo desses meses, estudando cada porção deste livro, no qual nós vimos, ó Deus, como os teus servos no passado viveram, como eles enfrentaram as adversidades, e o exemplo que nós podemos deles retirar e seguir também, Senhor. Por isso eu quero pedir ao Senhor que, neste último capítulo, que nós veremos, também sejamos edificados como fomos até aqui, e pedimos ao Senhor, Pai, que faça a nossa igreja ser como os nossos antepassados foram. Faça-nos como os nossos antepassados, firmes na rocha que é Jesus, dispostos a fazer o que fosse necessário para que Cristo fosse glorificado entre os homens. Assim pedimos ao Senhor, ajude-nos. E agora aplique, ó Deus, essas verdades ao nosso coração. Pedimos e suplicamos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Então, no capítulo 28 de Atos, nós temos três momentos, os três últimos momentos da vida de Paulo registrados no livro de Atos. A história de Paulo não encerra em Atos. Nós vemos depois, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele novamente voltou a ser preso, e não era essa prisão que ele ficou em Roma, já era uma outra vez, né? E ele já estava aguardando a sua morte. Como nós veremos aqui no capítulo 28, ele preso em Roma, aqui em Atos, ele não vislumbrava a sua morte, ele não estava vislumbrando que em pouco tempo ele seria morto, seria assassinado, né, torturado e assassinado. Paulo ainda viveu mais algum tempo, né? Bem, então nós chegamos aí, as três partes do capítulo 8 dizem respeito aí à chegada de Paulo e os tripulantes que estavam com ele, à ilha de Malta, né, chegando à ilha de Malta. O segundo momento, eles seguindo viagem pelo mar, rumo a Roma. E o terceiro momento, ele preso em Roma, chegando em Roma e lá ficando preso numa casa que ele mesmo alugara, né? Então o capítulo começa nos mostrando como as pessoas são volúveis e precipitadas em seus julgamentos, né? Diz aí o texto, né? Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. De assassino a Deus em questão de horas, né? Impressionante como o julgamento do homem é falho, né? Os habitantes da ilha de Malta presenciaram Paulo sendo atacado por uma víbora, que se agarrou à mão dele ali na hora que ele foi jogar um feixe de lenha no fogueira. A primeira conclusão foi precipitada, a saber, ele era um assassino que, embora tivesse escapado do naufrágio, a deusa justiça havia alcançado para puni-lo, né? Aí tem uma notinha de rodapé aí embaixo aí,
a deusa justiça, né? Simon Kistemaker afirma que a justiça, né, entre aspas, aí, a que esses pagãos se referiam, não era a justiça de Deus, pois eles não conheciam a Deus. Assim sendo, era a deusa justiça a que eles se referiam, né? Vide, né, Kistemaker, aí a referência bíblica na página 600 do livro dele. O mesmo também afirma Howard Marshall, né? Você pode ver lá no livro dele, na referência aí. Então, eles criam numa deusa chamada justiça, e essa deusa deixou ele escapar do mar, segundo eles pensavam, mas ali em terra ela deu um jeito de puni-lo, né? Eles eram bárbaros e por isso não conheciam a Deus. Por isso a justiça a que eles se referiram aqui não era a justiça de Deus, mas sim o nome de uma deusa que eles cultuavam, como por exemplo os gregos cultuam Nêmesis, a deusa da justiça, né? Então, aí se trata então de uma deusa, né? Uma figura de idolatria, né? Mas as horas foram passando e a segunda conclusão a que chegaram também foi equivocada, né? Se a primeira foi precipitada, a segunda foi equivocada, pois aquele que parecia ser um assassino, que não conseguiria escapar da justiça, da deusa justiça, agora era um Deus, pois mal nenhum lhe ocorrera com o veneno da serpente. Então, era um Deus de frente para outro, né? Um Deus que não existia, a deusa justiça, invenção da cabeça deles, e Paulo, um mero mortal, né? Que Deus livrou por sua misericórdia. O texto também nada diz que Paulo foi picado pela serpente. O texto diz que ela prendeu-se à mão dele, ela se enrolou na mão dele, o que é típico de qualquer cobra, né? Se enrolar mesmo, né? E ele sacudiu, jogou ela no fogo, né? Então ele não tomou nenhuma picada, né? Pelo menos é o que dá a entender o texto aqui. Eles é que tiraram a conclusão precipitada. Se uma víbora prendeu-se na mão dele, então é porque ele era um assassino, né? Agora, por outro lado, eles tinham a expectativa de que ele haveria de cair inchado ou morto. Então, isso também nos dá a entender que, de fato, Paulo foi picado pela serpente. De uma forma ou de outra, picado ou não, Deus livrou Paulo. Deus livrou Paulo da morte ali, né? E isso é incontestável, tá? E não diminui nada o milagre aqui, não diminui nada o livramento de Deus na vida de Paulo, ele não ter sido picado pela serpente, né? Então, se ele foi ou não picado, uma coisa é fato, ele foi liberto pela mão de Deus, Deus o livrou da morte ali, né? Lembre-se que Jesus disse que ele ia para Roma, Jesus queria ele em Roma, então nada poderia deter o propósito de Cristo, né? Mas isso nos mostra como somos propensos em fazer julgamentos temerários, né, precipitados. Somos tendenciosos a estabelecer um veredito sem termos todos os dados claros diante de nós. Que Deus nos dê sempre o discernimento necessário para não cairmos neste erro. Então, nunca julgue por impressão. Sempre julgue quando você tiver todos os dados, ou o máximo de dados possível esclarecidos. Aí você faz um julgamento. Não julgue precipitadamente, temerariamente. Temerário significa isso, precipitado. Não julgue precipitadamente. Tenha todos os dados. Bem, continuando aí, verso 7, perto daquele lugar, havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Bem, só um detalhe aqui, era uma ilha de bárbaros, chefiados por um bárbaro, mas eles receberam Paulo com fidalguia, com humanidade, né? Então esse título de bárbaro nem sempre deve ser visto como alguém que é rude, alguém que é grosseiro, que não
não têm consideração pela vida. Pelo contrário, bárbaros que receberam bem, bárbaros que se portaram como, entre aspas, civilizados. Né? Numa outra passagem, né, quando Paulo fala sobre bárbaros, né, acho que é em Efésios, William Hendrickson fala que a palavra bárbaro se dá por causa o nome bárbaro, né, se dá por causa da pronúncia deles, né, eles falavam fazendo um barulho de brrr, com a boca, né, a fala deles fazia esse barulho, né. Então a palavra bárbaro, né, até do jeito que é pronunciado no grego, parece isso, né, bárbaro, né, alguma coisa assim, uma coisa impronunciável. Eram tão rudes que não dava nem para pronunciar o que eles eram. É essa a ideia da palavra bárbaro, né. Mas esses homens não, esses homens eram homens cheios de humanidade, cheios de fidalguia, né, tanto que eles receberam Paulo benignamente, igual o seu líder Públio, né, que o recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Né? Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Eles tinham perdido tudo na viagem. E agora Deus havia reposto para eles tudo de volta. Aqui fica uma lição muito importante para nós. A vida pode nos tirar. A vida não, né? A vida, essa expressão não é a vida, não é a vida. É Deus. Deus, ora, pode tirar de nós coisas preciosas da nossa vida, né, como se a gente estivesse num naufrágio, perdendo tudo, mas numa ilha onde menos se espera, cheia de bárbaros, ali Deus nos restitui tudo o que nós precisamos. O que nós restitui não, né? Deus não deve nada para a gente, mas Ele nos abençoa com tudo o que precisamos. Nas circunstâncias mais adversas da nossa vida, Deus nos supre em todas as necessidades. Né? Deus está no controle de tudo. Ele pode permitir que tempestades assolem a nossa vida. Mas Ele pode permitir também que uma ilha, ou um lugar como uma ilha de bárbaros, de onde nada se espera a não ser a morte, nós sejamos cuidados de forma singular por Ele. Né? Deus é maravilhoso. Né? Deus usou Paulo ali para abençoar aquelas vidas que os receberam com tanta distinção e humanidade. O pai de Públio, o líder daquela ilha, estava ardendo em febre por conta de uma disenteria. Paulo foi até sua casa, orando, impôs as mãos sobre ele e o curou. E isso chamou a atenção dos demais habitantes da ilha e todos ali foram pedir para Paulo também, né, curá-los, né? Como vimos em Atos, o ato de impor as mãos sobre o enfermo mostra que Jesus, e não Paulo, foi quem o curou. Paulo era apenas um instrumento, um canal pelo qual o poder de Jesus alcançou o enfermo, ou os enfermos, né, porque foram vários. Paulo foi só o instrumento na mão de Deus. O ato de impor as mãos, que hoje é uma coisa mística, é uma coisa, você vai impor as mãos sobre o enfermo, vai orar por ele. O ato de impor as mãos é só um simbolismo, dizendo o seguinte: eu sou apenas um instrumento, mas quem faz a cura é Deus. É igual esse microfone. Esse microfone é apenas um instrumento, não é o microfone que prega para vocês. Não é o microfone que está falando, quem fala sou eu. O microfone é só um instrumento que amplifica a minha voz. Só isso. Só isso. Né? E você só reparou no microfone agora porque eu falei dele. Porque até aqui você não estava nem prestando atenção no microfone, você estava só prestando atenção na minha voz. Não é mesmo? Vamos em frente. Muitos outros enfermos foram trazidos à presença de Paulo e foram curados. Né? Uma linda demonstração de gratidão. Por isso mesmo, eles abriram as suas mãos
e abasteceram Paulo e os seus companheiros. Enquanto Paulo estendeu a mão sobre eles, né, para curá-los, eles também agora estendem as suas mãos a Paulo e seus companheiros e são usados por Deus para sustentar e abastecer aqueles viajantes, né? Paulo não aproveitou deles, pelo contrário, Deus usou os habitantes da ilha para suprir as necessidades de Paulo e de seus companheiros. Em momento algum você vê Paulo dizendo, agora você vai ser abençoado, então você vem aqui, traga alguma coisa, alguma prenda, traga algum objeto para nos abençoar, né? Como a gente vê hoje em dia, né? Noite da bênção, noite da cura, noite dos impossíveis. Mas antes de ir embora, você vai ter que deixar uma oferta gorda. Não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui no texto é justamente um ato da graça de Deus, através de Paulo abençoando aqueles bárbaros, e um ato da graça de Deus através daqueles bárbaros suprindo Paulo e seus companheiros. Tudo isso pela ação de Deus e nada pela imposição dos homens. Vamos lá. A bênção de Deus é algo maravilhoso. Ele nos usa para abençoar outras vidas e usa outras vidas para nos abençoar. Enquanto repartimos o que Ele nos dá, Ele multiplica o que damos e recebemos. A matemática de Deus é uma coisa impressionante. Na nossa matemática, divisão significa menos. 10 dividido por 2 é 5 para cada um. Na matemática de Deus, não. 10 dividido por 2 é 20 para cada um. Porque Deus sempre nos dá muito mais do que o que nós possamos imaginar ou pensar, como diz Efésios 3:20. Então, ao cabo de 3 meses, diz o texto sagrado, diz a Bíblia, embarcamos. É interessante que o narrador aqui da história, o tempo todo, ele está junto, né? Embarcamos, chegamos, partimos, né? Então você vê que o narrador, aqui, o escritor sagrado é alguém que estava junto ali, né? No caso Lucas, né? Óbvio. Ao cabo de 3 meses embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscoros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, onde bordejando, chegamos a Régio. Eu esqueci de colocar o mapa para vocês dessa vez, mas no estudo passado você tem lá o mapa. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio. Agora eles já estão em Roma, né? A praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado, né? Então nesses versículos nós temos o roteiro da viagem partindo da ilha de Malta até a Itália, né? Enquanto o navio alexandrino, encontrando o navio alexandrino ali na ilha de Malta, que tinha por emblema Dióscoros, ou seja, o navio tinha o emblema dos deuses gregos, Castor e Pólux, os quais se cria eram filhos de Zeus. Então Dióscoros ali são esses 2 deuses, né? Este emblema demonstrava que os proprietários do navio criam que esses deuses os protegiam no mar. Lembrando que o deus grego, né, do mar, das águas, é o Poseidon, né? Poseidon é o deus das águas, né, para os gregos, o deus dos mares. Então, se Poseidon quisesse fazer algum mal, Castor e Pólux haveriam de defendê-los ali. Era essa a ideia deles, né? Lembrando que nas mitologias grega e outras mitologias pagãs, você sempre vai ver isso aí. A guerra é sempre uma teogonia, né? Ou seja, é um conflito entre os deuses que afeta a vida humana, né?
Os deuses brigam lá em cima e sobra para nós aqui embaixo. Essa é a ideia deles, né? Na Bíblia nós não vemos isso. Na Bíblia nós vemos um Deus soberano que usa todas as coisas, boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis, para cumprir em nós a vontade dele, o propósito dele, de fazer-nos cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo, para que sejamos adoradores que o adorem em espírito e em verdade, adoradores verdadeiros, salvos e redimidos por ele. A nossa história é muito mais bela, nem se compara. Nem se compara. Assim que desceram em solo italiano, seu primeiro ponto de parada foi Régio. No dia seguinte, voltaram para o mar e navegaram até Puteoli, onde ficaram 7 dias na companhia dos irmãos. Dali, se dirigiram a Roma. Quando chegaram a Roma, os irmãos, ao saberem que eles haviam chegado, foram encontrá-los, e vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado, né? A presença dos irmãos animou Paulo. Que preciosa lição temos para nós aqui, né? Quanto nós precisamos valorizar a companhia de nossos irmãos. Nós vimos isso domingo passado em Hebreus 10, 19 a 25. Domingo que vem agora continuaremos esse assunto. É a importância que devemos dar a estar com os nossos irmãos, os filhos de Deus, os crentes. Eles são conhecidos por amar a igreja de Cristo, por amar o corpo de Cristo. Não só por fazer parte desse corpo, mas também por amar uns aos outros, né? A comunidade do amor. Quanto nós precisamos valorizar a companhia dos nossos irmãos. Quanto maior valor dermos à congregação dos santos de Deus, quanto maior valor devemos dar à congregação dos santos de Deus. Se existe um lugar onde somos animados, é na comunhão com os irmãos. Se existe um lugar onde devemos buscar forças, este lugar é entre o povo de Deus. É onde nós temos reanimado o nosso coração. Tem que ser na presença dos irmãos, né? Uma vez em Roma, versos 16 a 22, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Já fazia mais de 2 anos que Paulo estava nessa peregrinação por causa daquela situação lá em Jerusalém, né? Os quais, né, os romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que me acusar, minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, ela é impugnada. A seita a qual se refere aqui é a igreja cristã. Assim que chegar a Roma, Paulo recebeu permissão para alugar uma casa, onde ficou ali preso e guardado por um soldado, que tanto impedia que ele fugisse, como se Paulo quisesse, né? Paulo não estava afim de fugir, né? Ele sabia o propósito para o qual ele estava ali, quanto o protegia de inimigos que pudessem fazer-lhe algum mal.
3 dias depois de haver ele instalado em sua casa, Paulo mandou chamar os principais dos judeus. Veja bem, ele não chamou os irmãos, né, os irmãos em Cristo, os cristãos. Ele chamou os judeus. E é interessante que ele se dirige a eles chamando-os de irmãos. Isso porque o cristianismo, no seu começo, como já mostrei para você em outros trechos do livro de Atos, o cristianismo no começo, os cristãos, eles não viam que eles estavam trazendo outra religião. Os cristãos viam os ensinamentos de Cristo, o cristianismo, como a concretização das promessas do Antigo Testamento. Eles não viam uma outra religião ou uma seita como os judeus viam. Eles viam que a fé cristã era a continuação do Antigo Testamento. Era o desdobramento lógico. Era a concretização de tudo que foi prometido a respeito de Jesus, foi cumprido na pessoa de Jesus. Era assim que eles viam a fé cristã. Quando esses judeus o viram, lhes relatou sua inocência diante das acusações fraudulentas que os judeus de Jerusalém lhe fizeram, pelas quais ele teve de apelar a César para ser julgado corretamente. Tudo isso estava acontecendo porque ele pregava a Cristo Jesus, a esperança de Israel. É o título aqui da nossa mensagem, Cristo, a esperança de Israel. E por causa dele por causa de Jesus, ele estava preso. Eles então lhe disseram que não estavam sabendo de nada e que nem mesmo nenhuma acusação formal receberam contra Paulo, Contudo, eles queriam ouvir o que Paulo tinha a dizer sobre a seita dos cristãos, pois chegou ao conhecimento deles que esta seita estava sendo impugnada em todos os lugares. Todos os lugares tinha judeus e gentios contra a igreja de Cristo. No versículo 20, falando aos principais judeus, Paulo usa uma expressão referente a Cristo, indicando que esta era a razão pela qual ele estava passando por tudo o que vinha sofrendo. Acusações falsas, perseguições dos judeus, prisões, naufrágio, etc. A expressão que ele usa é: pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Sim, por Jesus, a esperança de Israel, Paulo via-se preso. Então eu quero aqui tomar essa expressão e empregá-la aqui como tema da mensagem, um tema desse estudo aqui. Jesus, a esperança de Israel. Lembrando que Israel hoje é a igreja. A igreja de Cristo no Antigo Testamento era Israel. E a igreja hoje, no Novo Testamento, é o Israel de Deus, o povo de Deus. Então, estamos falando da nossa esperança. Jesus é a esperança do seu povo, primeiramente, que foi anunciado pela lei e pelos profetas. No verso 23, é dito: havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até à tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Nós vimos no livro de Atos, todas as vezes que, por exemplo, Estevão, Pedro, Paulo, todos eles foram apresentar Jesus, eles buscavam desde o começo, desde a lei, e vinham falando de Jesus, sendo anunciado lá na lei de Moisés, depois pelos profetas. Essa era uma prática dos judeus. Hoje eu estava lendo o livro de Neemias, e quando Neemias ora a Deus, ali no capítulo 8, se não me engano, 8 ou 9, quando ele ora a Deus, ele faz justamente isso. Ele faz um relato da história de Israel, começando com Abraão, e vem passando pelos filhos de Jacó no Egito, depois o êxodo, depois a chegada em Canaã, o cativeiro, por causa da desobediência deles, a restauração do povo. Então,
Falar dos feitos de Deus é falar da nossa história. Quando você for evangelizar alguém, pregue o evangelho, pregue a palavra de Deus, mas conecte o evangelho à sua história de vida. Né? Mostre para as pessoas o que Deus fez na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida. Né? A mensagem do evangelho não é uma teoria a ser ensinada. A mensagem do evangelho é mensagem de vidas sendo transformadas e alcançadas pela graça de Deus. Isso é maravilhoso, né? Durante toda aquela manhã e aquela tarde, do nascer ao pôr do sol, com toda a disposição, entusiasmo e energia, Paulo expôs e testemunhou do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei como pelos profetas. Eu quero chamar a atenção para essa expressão, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Quando eu prego, eu tenho a absoluta certeza que é a obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai comunicar ao coração das pessoas o que eu estou ensinando. Mas isso não deve tirar de mim, isso não tira de mim a responsabilidade de querer que as pessoas entendam, de querer que as pessoas compreendam e de persuadir, né, convencer as pessoas a respeito de Jesus. Né? Esse entusiasmo tem que haver em nossa prática da pregação. Esta é a temática do livro de Atos, né? A confirmação escriturística da pessoa de Jesus, ou seja, ele é o Messias que Deus prometeu na lei e nos profetas. Deus prometeu, está ali, o Evangelho é isso. Mateus, quando escreve o Evangelho de Cristo, ele deixa bem claro que Cristo é o cumprimento de todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Todas elas se cumpriram em Jesus, porque Jesus é o Messias, né? Paulo pregou o Evangelho de Jesus a partir do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Obviamente, o Novo Testamento não existia ainda. Mas ele usou o Antigo Testamento para pregar a Cristo, para anunciar Cristo a eles, né? Isso não é só mais uma das muitas doutrinas da fé cristã, é o ponto central das Escrituras. Sem Jesus, o Antigo Testamento não passa de um amontoado de promessas vazias, e o Novo Testamento fica suspenso no ar, sem qualquer fundamentação. Cristo é que dá sentido a tudo, não só o texto bíblico, mas a história, a criação. Sem ele nada do que foi feito se fez, diz a palavra de Deus. Né? Tudo se mantém, tudo está sendo mantido por Jesus. A nossa vida só tem sentido na pessoa de Jesus. Pregando o Evangelho, anuncia Jesus a partir do Antigo Testamento, mostre como Deus é fiel em cumprir cada uma das suas promessas, especialmente as promessas referentes à nossa salvação por meio do Messias, por meio de Jesus. Pregar o Evangelho é relatar a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas por meio de Jesus Cristo. Quando você estiver pregando o Evangelho, mostre às pessoas como Deus é fiel em cumprir cada uma das promessas dele, especialmente as promessas relacionadas à pessoa de Jesus e à nossa salvação. Jesus é a esperança do seu povo porque ele divide as pessoas em dois grupos. Jesus divide a humanidade em dois grupos. Versos 24 a 29 diz assim: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo a Paulo estas palavras: bem falou o Espírito a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, que disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados.
Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus, que foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo levou a contenda para eles lá agora. Aqueles judeus conheciam o caminho das obras da lei, mas não conheciam o caminho da graça. Diante desse ensinamento libertador da graça de Deus em Cristo, houve uma divisão de dois grupos surgiram ali. Alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, que Paulo dizia, e por isso creram na mensagem do Evangelho, e o grupo dos que continuaram incrédulos diante do Evangelho anunciado. Deus olha para a terra, vê somente dois grupos, os que creem e os que não creem em Cristo. Aqueles que creem o fizeram porque foram persuadidos, não pela eloquência de um pregador, mas pelo Espírito Santo, que aplica em seus corações a poderosa mensagem do Evangelho. Não foi a eloquência de Paulo e nem seu vibrante entusiasmo que convenceu a alguns daqueles judeus, mas sim o Espírito Santo. A conversão verdadeira se dá mediante o verdadeiro Evangelho, e não mediante técnicas de oratória. Como eu disse, isso não nos isenta de sermos entusiasmados em pregar o Evangelho, em mostrar com vigor, com entusiasmo, as verdades da palavra de Deus. Nós devemos ser assim, nós devemos fazer de tudo para persuadir as pessoas. Mas quando nós conseguirmos persuadir alguém, convencer alguém, devemos entender que fomos apenas instrumentos. Quem convenceu, quem converteu, quem persuadiu o coração daquela pessoa foi o Espírito Santo. Nós devemos confiar nele. No verso 26, Paulo identifica o seu ministério apostólico com o ministério profético de Isaías, que foi enviado a um povo surdo, cego e de coração empedernido pelo pecado. No mesmo tempo que o Evangelho atinge em cheio o coração daqueles a quem Deus quer salvar, também endurece os corações já endurecidos pelo pecado, ou não amolece, os corações endurecidos pelo pecado, pois sua mensagem soa agressiva, intolerante, excludente, dura demais. Essa semana aí nós vimos aí, não sei se você tem acompanhado na internet, não vou nem citar o nome dele aqui, para não dar ibope, mas um pastor aí, da mídia, bambambam aí, que é conhecido aí por muitos aí, andou falando umas heresias, falando umas besteiras aí, e a convenção de pastores da denominação dele botou ele para fora. Botou ele para correr. Aí no Brasil, como tudo vira política, estão dizendo que os bolsonaristas botaram ele, expulsaram, fizeram com que esse pastor fosse expulso. Meu Deus do céu, não tem nada a ver com política isso, embora ele seja muito envolvido na política, mas não tem nada a ver com política. Foi expulso porque ele é um herege mesmo. E demorou para a convenção lá daquela denominação botar esse tal pastor para fora. Demorou muito, mas transformaram ele em herói. Ele é o herói, o pastor herói que foi perseguido pelos intolerantes. Mas esse pastor disse que nós temos que fazer uma atualização da Bíblia. A Bíblia não pode ser lida do jeito que nós lemos, a gente não pode ser a gente não pode ler a Bíblia do jeito que os nossos irmãos liam há 200 anos atrás. Nós não podemos ler a Bíblia hoje do mesmo jeito. O que há 200 anos atrás era chamado de pecado, hoje não é mais pecado. Então, a gente tem que parar de chamar de pecado aquilo que não é mais. A gente tem que fazer uma leitura diferente da Bíblia hoje, uma releitura. Preste atenção, quando alguém vier falando para você que você tem que fazer uma releitura, preste atenção nessas palavras: releitura, contextualização. Contextualizar até concordo, mas a Bíblia não precisa ser contextualizada.
ela sempre estará no contexto certo. Ela é a palavra de Deus, ela é eterna, né? Quando vierem dizendo para você que a gente precisa fazer uma releitura, uma contextualização, uma atualização da nossa leitura da Bíblia, preste atenção, você está ouvindo um herege convidando você ao erro. Saia de perto, não perca tempo, né? Mas o verdadeiro evangelho sempre soou agressivo aos ouvidos dos pecadores. Não é à toa que em cada tempo, em cada época, você vê as pessoas inventando subterfúgios ali, ou amaciar a mensagem, para deixá-la mais macia, mais fofinha, né? Mais palatável. Porque o pecador não gosta de ouvir que ele é pecador, o arrogante não gosta de ouvir que ele só pode ser salvo se for pela graça de Deus, de graça, ele não pode pagar por isso, porque nem todo o dinheiro do mundo pagaria por isso. E isso fere o coração do orgulhoso, né? Para o pecador é impossível abandonar por suas próprias forças e vontade o pecado do qual ele tanto gosta e tem prazer. A menos que ocorra um milagre do novo nascimento, no qual Deus coloca dentro do seu peito um novo coração, isto é, novas vontades que glorificam a Deus, a conversão jamais acontecerá. A conversão é obra divina, né? No versículo 28, Paulo lhes dá um ultimato. Ele diz assim: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Vocês estão fechando a porta. Vocês estão dando as costas para o único que pode salvar vocês. Vocês não querem? Então, a salvação agora vai para os gentios. Lembra aquelas palavras do Salmo 109, verso 17, né? Amou a maldição, ela o apanha, não quis a bênção, aparte-se dele. Né? Eles deram as costas para Jesus. Ele lhes diz que a salvação primeiramente foi anunciada aos judeus e depois haveria de ser anunciada aos gentios. Observe que Paulo não está dizendo que Deus foi frustrado em seus planos salvíficos porque os judeus o recusaram e por isso teve que oferecer sua salvação aos gentios. Definitivamente não é isso que está sendo dito aqui. O que Paulo está dizendo é que nos propósitos eternos de Deus, a salvação deveria ser anunciada aos judeus primeiramente, mas que em seguida seria anunciada também aos gentios. A recusa dos judeus era o ponto que marcaria a transição da mensagem do evangelho para os gentios. Vou falar um exemplo aqui que o Luiz vai entender perfeitamente. Está lá os dois times lá, disputando a partida de futebol, deu empate, foi para a prorrogação, continuou no empate, agora vai para o pênalti. E eles vão batendo o pênalti. Acertou, errou. Está tudo igual. Aí vem o último do time A. Chuta, marca o gol. Aí vem o último jogador do time B, chuta e erra. Tudo cai nas costas dele, né? O cara que perdeu a partida. Como se os outros não tivessem feito nada. Como se ele só tivesse dado aquele chute miserável que errou o gol. Né? Mas ele é o culpado. E fica marcado, porque ele foi o cara que entregou o jogo para o outro. Foi o cara que errou o chute. Os judeus aqui do texto, nesse exato momento, são esse jogador aí do último chute fora. Eles estavam marcando com a sua rebeldia o momento em que o evangelho agora passaria para os gentios. Paulo até então, onde ele chegava, ele buscava os judeus, ele ia primeiro para a casa de Israel, pregar o evangelho, ele ia para o povo de Deus.
Um ou outro gentio foi alcançado nesse meio tempo. Mas agora, de agora em diante, Paulo disse assim, agora eu vou para os gentios. Eu vou anunciar a salvação aos gentios. E vocês marcam essa transição, né? Os propósitos de Deus não foram frustrados, mas a recusa dos judeus era o ponto que marcaria a transição da mensagem do Evangelho para os gentios. Existem judeus sendo convertidos a Cristo depois disso? Sim, claro. Mas a partir de então, a mensagem do Evangelho não se restringiria somente aos judeus. Jesus não seria a esperança somente de Israel, mas de todo o povo de Deus composto por pessoas de todas as nações, a igreja de Cristo, o Israel de Deus hoje. No versículo 29, nos mostra que, ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Essas palavras estão em itálico, né? Ou aqui no nosso caso aqui está entre colchetes, porque não constam em todos os manuscritos. Contudo, elas confirmam tudo que foi dito anteriormente sobre a dureza do coração dos judeus. Existem apenas dois grupos diante de Deus, os que creem em Cristo e os que o rejeitam. Qual deles você faz parte? Por fim, Cristo é a esperança do seu povo, a esperança que devemos anunciar com toda dedicação. Versos 30 e 31 diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo estava acorrentado, olha lá o verso 20, né? Ele estava acorrentado, né? Estou preso com esta cadeia, né? Estava preso. Na sua própria casa. Ele não podia sair para nada. E assim permaneceu por 2 anos. Já faziam mais de 2 anos que todo o julgamento já tinha começado lá em Jerusalém, aquela coisa toda. Ele ficou preso por 2 anos, aguardando o julgamento. Depois agora, que por mais 2 anos, né, ele fica preso em Roma. Ele dependia totalmente dos irmãos para suprirem suas despesas, pois mesmo sendo um fazedor de tendas, esse era o ofício ao qual ele recorria em tempos de apertos financeiros, não podia trabalhar dentro de sua casa, não tinha como fazer tenda dentro da casa dele ali. Tudo contribuía para que ele se calasse e se fechasse em seu mundo. Era a situação típica para alguém entrar em depressão ou para alguém cometer suicídio. Nós vimos aí 2020, 2021, né? Especialmente 2020, todo mundo fechado dentro de casa, não podia sair. Eu estava num dos módulos do mestrado semana passada, e o professor comentando, né, sobre os altos índices de suicídio nesses 2 anos, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas no Brasil também, por causa desse enclausuramento fechado dentro de casa, não poder sair, né? Fica em casa, e o sujeito ficou mesmo, né? Paulo tinha tudo para ser mais um dessa lista, né? Tudo contribuía para que ele se calasse e se fechasse no seu mundo. Ele não podia sair pelas ruas e ir às sinagogas como sempre fazia para pregar o Evangelho. Contudo, em sua casa, ele recebia todos que o procuravam. Pastor Caio Fábio, não o Herégio, o filho, o pai dele, o pastor Caio Fábio, também chamava Caio Fábio. Pastor Caio Fábio de Araújo, conta-se que no final de sua vida ele ficou cego, totalmente cego. E ele já não conseguia mais trabalhar, né, executar a obra pastoral como ele gostava de fazer, como ele fazia.
Mas aí ele resolveu abrir a casa dele para aconselhamento. Ele falou: eu não preciso de olhos para aconselhar, eu preciso de ouvidos. E Deus me deu ouvidos. Os meus ouvidos ouvem bem, ainda que eu não enxergue a pessoa, mas eu enxergo as pessoas através dos meus ouvidos, né? As dificuldades na nossa vida, elas servem justamente para a gente, vou usar uma palavra dos nossos dias aí, né? Para a gente se reinventar, para a gente procurar outros meios de fazer o que deve ser feito, né? Ele recebia todos que o procuravam, em vez de ficar lamuriando e reclamando da demora do imperador em julgar a sua causa. Ele entendeu que era aquela a circunstância que Deus preparara para que ele pregasse o evangelho. E por isso mesmo, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele estava na casa dele. Na rua, alguém poderia mandar ele calar a boca. Na sinagoga, ele poderia ser expulso. Mas dentro da casa dele, ele não podia pegar as pessoas à força, mas as pessoas iam até a casa dele. Já que você entrou aqui, agora vamos conversar. Já que você entrou aqui, já que você quis vir aqui, vamos ouvir agora. Ouça o que eu tenho para te dizer. E com toda intrepidez ele pregava o evangelho. Observe que a Bíblia diz que ele pregava com toda intrepidez e sem impedimento algum. Muitas vezes os impedimentos que temos não são recorrentes das circunstâncias, mas sim do nosso coração preguiçoso, iracundo e murmurador. Eu sempre falo lá em casa, tudo que você for fazer, se você tiver com preguiça, vai ficar mais difícil e vai ficar mal feito, né? Tudo que você for fazer, se você ficar reclamando, vai ser mais difícil, vai ser mais pesado, vai ser muito mais difícil. Então, faça com bom coração, faça de bom grado, né? Outra verdade que devemos observar aqui é que o conteúdo do ensino de Paulo eram as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pregar o evangelho é falar de Jesus. Se Jesus não estiver sendo anunciado em nossa pregação, estamos pregando qualquer coisa, menos o evangelho. E hoje em dia é o que mais a gente vê. É autoajuda, é psicologia. Mas Bíblia, evangelho, nada, né? Se Jesus não estiver sendo anunciado em nossa pregação, estamos pregando qualquer coisa, menos o evangelho. A intrepidez e o desimpedimento para pregar o evangelho estão diretamente relacionados ao nosso amor por Cristo. Quando vemos que Cristo não mediu esforços, rompeu todas as barreiras e enfrentou a cruz por amor à glória de Deus e por amor a nós, deveríamos responder com um amor profundo e dedicado, intrépido e livre de qualquer amarra. Quais justificativas você tem dado para não pregar o evangelho? Ou quais recursos você tem buscado para fazê-lo? Alguém disse que quem quer arruma recursos, quem não quer arruma desculpas. Tá? O que Deus quer que nós façamos? Que ponhamos em Cristo a nossa esperança. Que anunciemos a Cristo, pois Ele é a única esperança do seu povo. Conclusão, aqueles de quem Cristo é a esperança, vivem para a glória de Deus. Olham para as circunstâncias e não como empecilhos, mas como oportunidades a serem adaptadas e aproveitadas para a proclamação do Evangelho. Que Deus, em sua infinita graça e bondade, nos ajude a vermos em cada circunstância uma oportunidade de glorificar a Ele. Amém.